Nesse vídeo aqui você vai entender tudo o que está acontecendo sobre o colapso do dólar e como é que isso pode mudar a estrutura da economia mundial. Muita gente, inclusive, dizendo que a gente está vivendo o fim da era do dólar. Mas será que isso realmente é verdade? O que eu vou te trazer nesse vídeo é te contar a história do dólar até aqui, para a gente entender o que é que já foi. Vou te contar tudo sobre essa história nova do colapso do dólar e do acordo do Mar-a-Lago, para entender o que é que vai ser. E principalmente, como é que você vai se adaptar como investidor para se proteger, fazer a coisa certa nesse momento da economia. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. E a primeira coisa que a gente precisa entender para saber se essa história é que o dólar americano realmente está afundando nesse momento, está entrando em colapso, a gente precisa entender um pouquinho da história desse dólar. Como é que ele chegou até aqui? Porque afinal de contas você deve ter visto alguma notícia sobre isso. O dólar caindo para patamares de preços em relação ao real que há muito tempo a gente não via, tocando os R$ 5,20. Só em 2025 o dólar caiu mais de 11%. E aí muita gente no noticiário, no mercado financeiro, começa a se perguntar, será que o dólar está perdendo a confiança mundial? E essa pergunta é genuína, até porque existem razões para desconfiar da economia americana nesse momento. Uma delas, por exemplo, é a explosão do endividamento que a gente está vendo por lá, onde em 2020 esse endividamento já era de praticamente 100% do PIB e em 2023 ele passou de mais de 120% do PIB. Só que a grande questão que deixa uma pulga atrás da orelha é que o dólar ficando mais fraco não é uma questão necessariamente econômica e de geopolítica mundial, mas sim de uma iniciativa vinda do próprio governo dos Estados Unidos para desvalorizar esse dólar. É o que está sendo conhecido como Acordo de Mar-a-Lago. E para entender tudo isso, antes de entrar no acordo em si, eu preciso deixar todo mundo na mesma página da história do dólar até aqui. Até porque o dólar nem sempre foi o dono do mundo. Antes dele, quem reinava de forma absoluta era a libra esterlina britânica. E a virada de chave entre as moedas e potências mundiais só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, onde em 1945, com a ascensão econômica dos Estados Unidos, se tornando a maior potência do mundo, o dólar substituiu definitivamente a libra como a moeda de reserva global. E dentre várias razões para isso, uma das principais é que os Estados Unidos eram responsáveis pela maioria esmagadora da produção industrial no mundo. E aí já não bastasse o pioneirismo da energia nuclear naquele momento, essa mesma percepção de ser uma grande potência também estava atrelada à economia. E assim, desde então, o dólar já foi começando a ser visto, pelo menos politicamente, como a principal moeda mundial. E isso teve consequências muito positivas, principalmente para os Estados Unidos. Afinal de contas, pensa comigo, se você tem um banco central e você tem poder de emitir papel moeda, sendo que essa mesma moeda é demandada por negócios e países ao redor do mundo inteiro, ora, isso dá um poder econômico muito forte de se autofinanciar dos Estados Unidos. É diferente de qualquer outro país. Se a gente aqui no Brasil continuar aumentando a nossa dívida, que em linhas gerais também leva a uma possibilidade de aumento de papel moeda na economia, ora, o risco que a gente passa a ter de inflação descontrolada é muito mais alto, porque não existe uma demanda universal por moeda real ao longo do mundo todo. E aí lá nos Estados Unidos é diferente, a demanda por dólar, ela continua presente em todos os países. E é por isso que a dívida pública americana, apesar de ser muito alta, acima do PIB inclusive, eles conseguem manter um patamar como esse, sem necessariamente tender ao caos, como muitos outros países por muito menos já teriam. Pra você ter noção, o Brasil já vem falando em possível colapso das contas públicas em 2027 e a nossa dívida representa em torno de 80% do PIB, o que já é muito grave. Agora, é óbvio que os Estados Unidos também não estão isentos do funcionamento da economia. É como se fosse uma lei universal que engloba todo mundo. Então, desde 1945, a gente já vê o dólar como a principal moeda posicionada ali. Só que isso aumentou ainda mais em termos de efeitos em 1971, com o famoso acordo de Bretton Woods. Até aquele momento, o valor do dólar ainda considerava uma paridade com o ouro, numa tentativa de sempre ter um lastro físico, um lastro de valor real para as variações da moeda. Só que para abarcar toda a necessidade de crescimento mundial, os países precisavam de mais liquidez rolando na economia. E foi justamente naquele momento que ficou claro que manter a paridade em ouro começaria a travar o crescimento do mundo como um todo. E ali se deu o fim do padrão ouro. E aí aqui é bom a gente falar um disclaimer importante. Ao longo da história, desde que o dólar se tornou a primeira moeda mundial, sempre existem narrativas de que o fim do dólar pode estar próximo. E agora não é diferente. Já tem gente falando de desdolarização. O dólar americano está perdendo sua dominância. Mas o fato é que essa moeda continua superando essas narrativas e há mais de 8 décadas se mantém na posição de hegemonia mundial. Para vocês terem noção de outros momentos delicados em relação à moeda, no início dos anos 2000, a participação nas reservas globais superava os 70%. Em compensação, em 2025, essas reservas caíram para cerca de 57%. E a percepção desse declínio estrutural do dólar teve consequências no mundo todo, inclusive no Brasil, onde em 2025 permitiu que o real tivesse uma alta acumulada de 12,5% no ano,
o maior avanço desde 2016 e teve a maior queda desde 2017. Mas o fato é que mesmo em eventos de crises financeiras quase mundiais, como é o caso da de 2008, o mundo como um todo continuou observando o dólar, mesmo sendo a moeda do país que originou a crise, como um porto seguro onde todo mundo tem que correr em momentos difíceis. E é justamente aqui que a gente começa a entender que a desvalorização do dólar, a valorização do real, não necessariamente é um mérito nosso. Esse enfraquecimento da moeda americana vem por movimentações muito maiores e é isso que eu quero te explicar a partir de agora e te mostrar o que é que isso tem a ver com você. Porque esse colapso do dólar não é necessariamente um colapso em si, é muito mais uma estratégia desse cara que está aparecendo na tela para vocês, o Stephen Miran. Ele que é um dos diretores do Fed, o Banco Central Americano, e principal conselheiro de Donald Trump quando se trata de economia. Basicamente, ele defende a desvalorização global do dólar e a renegociação da dívida dos Estados Unidos. E isso acontece porque a atual gestão do governo Donald Trump acredita que um dólar artificialmente muito forte é um dos culpados pelo desmantelamento da indústria de manufatura americana. E aí você pode perguntar, Felipe, mas como é que você tem uma moeda forte como país, isso pode ser ruim para sua indústria? E aí acompanha comigo o plano deles que você vai entender um pouco melhor. É aqui que chega o plano de desvalorização americana para o dólar. A estratégia que foi apelidada de Acordo de Mar-a-Lago e que quer reestruturar o comércio global. Para isso, eles usaram algumas ferramentas. A primeira delas foi as tarifas que o Donald Trump já entrou para o governo falando que ia colocar em países espalhados pelo mundo. A gente viu isso naquele dia conhecido como Liberation Day, quando o Trump impôs essa tarifa de uma vez só para muitos países. Tudo com o intuito de ganhar poder e começar a barganhar acordos econômicos com cada um desses países. É claro que o objetivo principal era, depois de mostrar os dentes, eles queriam negociar. Os Estados Unidos começaram a oferecer reduzir essas tarifas se os parceiros comerciais, como China, Japão, Europa, concordassem em vender dólares e títulos do Tesouro para enfraquecer a moeda americana. Ou seja, já fazia parte dos acordos pós-tarifaço um movimento de fluxos econômicos que já visava derrubar o preço do dólar. E aí, por fim, para quem não tinha acordo, ele passou a impor medidas unilaterais, prevendo inclusive uma taxa de pagamento do usuário, que ele chamou, para quem tinha títulos do Tesouro detidos por estrangeiros que não quiseram entrar nesse nível de negociação. E o objetivo disso tudo do governo Trump é muito claro. Eles querem entrar num processo de reindustrialização da economia americana. Lembra quando a gente começou a contar a história que foi justamente o pioneirismo industrial que levou os Estados Unidos a ser uma grande potência pós-Segunda Guerra Mundial? E aí, a partir disso, eles querem ganhar competitividade nas exportações. Afinal de contas, pensa comigo. Vamos dizer que você produz microfone ali nos Estados Unidos. E aí você gasta $100 para produzir esse microfone aqui, mas você vende ele no mercado por $200. Ora, se o dólar como um todo perde valor frente a outras moedas ao redor do mundo, é natural que esse $200 que alguém precisa pagar por esse microfone fique mais barato para quem está comprando esse microfone na China, no Brasil, no Japão e em outros lugares. Ou seja, para mim, produtor, $200 continua sendo $200. Mas para quem está lá fora, vai ficar muito mais interessante o preço do meu produto a partir de agora. E a chance de eu fazer mais exportações, vendas para fora do meu país a partir disso, aumentam demais. Ou seja, entra mais fluxo financeiro para mim que sou indústria, eu posso investir ainda mais na produção de mais microfones, aumentando assim a minha capacidade produtiva, gerando mais empregos para os americanos, naturalmente melhorando a potência dessa indústria. Porque se eu tenho mais demanda, se eu tenho mais caixa, é claro que eu vou começar a buscar tecnologias para ter microfones cada vez melhores, com mais eficiência e que eu venda mais caro. E assim, a economia americana quer fazer um processo de aumentar essa receita de exportação. E aí, dito tudo isso, você pode pensar, beleza, Felipe, entendi, o dólar deu uma caída, esse projeto está em andamento. Agora, o que é que o afegão médio, o investidor aqui no Brasil, precisa pensar em relação a isso? Se comporta em relação à sua carteira de investimento? Será que é hora de comprar ouro? Ou será que é hora de vender dólar porque vai cair mais? Até porque o cenário que a gente vê é um pouco isso, né? O dólar caindo ali no último ano, já foram 9% de queda, nos últimos 12 meses, na verdade. Enquanto isso, o ouro, considerado por muitos uma reserva de valor, bateu recordes de máximas históricas, demonstrando sempre a mesma história. Em momentos de dúvida e questões geopolíticas como essa, o comportamento dos investidores é correr para a segurança. Só que é justamente em momentos assim que investidores comuns se separam completamente de investidores que são realmente eficientes e montam carteiras de investimentos que vão ser ganhadoras no longo prazo. Por mais que esses assuntos sejam interessantes, sendo bem sincero com vocês, eu adoro entender esse tipo de contexto aqui, explicar para vocês, mas na hora da gente tomar uma decisão para a nossa carteira, a gente nunca pode pensar em se embasar em notícias e narrativas como essa. Algo do tipo, então eu vou comprar mais ouro agora,
porque o ouro tá subindo e tem essa história do Trump aí. Ou, agora é a hora de reduzir minha posição em dólar. Por mais que as emoções do mercado levem a gente a querer pensar desse jeito, na verdade a nossa função é estar sempre na contramão disso tudo. E inclusive é justamente por essa postura mental, manter a racionalidade na hora dos investimentos, que estratégias que seguem esses princípios, elas representam 91% do retorno de um investidor ao longo das suas décadas. E apenas 8,9% vem de você realmente acertar o timing certo de comprar ou de vender um ativo. Ou seja, se você for uma pessoa inteligente que quer ter resultados memoráveis, você vai focar nos 91% e não nos 8%. Agora, quer ver como é que isso aqui se traduz em resultados na prática? Vem aqui comigo nessa planilha que eu vou te mostrar. Imagina agora que você foi um investidor, montou uma carteira de investimentos como essa que está na tela aqui, ó. 50% da sua carteira foi para ações no Brasil, porque você mora no Brasil, você acredita muito mais que as ações aqui têm mais potencial de resultado, e o restante ficou na renda fixa, todo atrelado ao CDI. Ora, o que aconteceu com a carteira nesse período aqui, ó? Investindo só no Ibovespa e no CDI. O retorno líquido, já depois da inflação desse investidor, ficou em 4,3% ao ano. E o retorno total, depois do imposto de renda, já ficou em cerca de 10% ao ano. Perceba que a maior queda dessa carteira de investimentos foi de 25%, demonstrando um risco de alta volatilidade ali. Agora, olha o que aconteceu com esse mesmo investidor, caso, ao invés de ele investir só em ações brasileiras, ele diversificasse. Metade da carteira de ações em ações brasileiras, o outro restante em uma boa carteira de ações americanas. Olha o que aconteceria com o retorno desse investidor no mesmo período, desde 2004. Ele sairia de 10% para 12,3% ao ano e, descontado a inflação, mais de 6%. Ou seja, esse investidor ele teve um aumento de 50% no retorno real dos investimentos dele. E para melhorar ainda mais, o risco dessa carteira saiu de uma pior queda de mais de 20% para cerca de 12%. Isso aqui é uma demonstração prática do poder de uma boa alocação de ativos com diversificação em uma carteira. Você vai conseguir reduzir o risco e aumentar significativamente o teu potencial de retorno. E a postura de um bom investidor é continuar fazendo isso nesse momento também. Ora, se a tua carteira, por exemplo, ela é 25% em ações Brasil, 25% em ações americanas e o restante em renda fixa, provavelmente, com essa queda do dólar, você deve ter visto a tua posição em ações internacionais cair um pouco mais, sair de 25 para 20. Ora, é esse gatilho que você precisa para comprar pesado e recompor essa parcela da tua carteira, fazendo um processo que a gente chama de rebalanceamento, ou seja, comprando os ativos na baixa e eventualmente vendendo quem está na alta. E eu não estou falando isso aqui da minha cabeça, eu acabei de te mostrar um estudo que 91% dos teus resultados vai vir disso. E é exatamente essa a estratégia que a gente também utiliza no Clube do Valor para ver resultados de carteiras como esse que está aqui na tela para vocês, onde essa mesma alocação de ativos performou muito acima do CDI, muito acima do Ibovespa, com retornos acima da inflação de mais de 8%. Isso aqui é o dobro de quem investiu somente em ações do índice brasileiro. E é por isso que faz sentido entender o que está acontecendo no mundo, mas é preciso sempre adaptar o que está acontecendo para que isso não afete a tua estratégia em termos de eficiência. Agora, se você quiser a nossa ajuda para montar uma carteira de investimentos perfeita, personalizada para o teu caso, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria de investimentos gratuito. É um espaço onde a gente vai pagar do nosso próprio bolso para você se reunir com um especialista de investimentos da nossa empresa, para que ele pegue esses princípios aqui e aplique no teu caso específico. Totalmente personalizado e totalmente gratuito. Então, se você ainda está com receio sobre o que é que vai acontecer com o dólar, com o ouro, com o mercado americano, brasileiro, e quer um caminho para investir de forma eficiente, mesmo com tudo isso, clica no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo e participa de uma sessão de consultoria gratuita. Dito tudo isso, eu te mostrei a história do dólar, o que é que está acontecendo, o que é que você tem que fazer. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, vou deixar um outro bem similar a esse. Eu te espero no próximo vídeo.